Seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu debate teológico predileto na televisão brasileira. E hoje nós vamos discutir um tema que, aqui no Vejam Só nós já debatemos e conversamos sobre isso em algumas oportunidades. Mas esse não é um debate recente que ainda hoje gera muita polêmica. E por isso nós vamos retomar essa discussão para tentarmos, quem sabe, com muita ousadia, chegarmos a uma resposta definitiva sobre esse assunto. Um cristão que comete o suicídio, será que ele perde a salvação? Você, assim como eu, já deve ter escutado algumas possibilidades para essa resposta. Inclusive, dentro da própria teologia, nós temos alguns debates sobre isso. Algumas posições são mais famosas, mais conhecidas, como, por exemplo, a posição defendida pela Igreja Católica de que quem se mata vai direto para o inferno. Existem outras alternativas, como, por exemplo, aqueles que dizem que não, que o cristão não perde a salvação porque Deus é soberano e Ele que decide quem ou não será salvo. Nós temos aqueles que afirmam ainda que um crente de verdade nunca chegaria a esse ponto. Deus não deixaria ele se matar, iria preservá-lo em vida, ainda que a circunstância ou que o momento apresentasse como única possibilidade o suicídio, a morte. São muitas variantes do tema e eu tenho certeza que você, de repente, já tem uma opinião sobre isso. Mas quem sabe hoje você pode escutar uma opinião diferente e, de repente, abrir a sua mente para essa possibilidade. Ou, quem sabe ainda, reafirmar a sua convicção, com certeza, de que, biblicamente, essa é a resposta. Bom, são muitas alternativas, muitas possibilidades e, por isso, vamos iniciar rapidamente o nosso debate. Fique ligado! O Vejam Só de hoje já está no ar. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do debate do Vejam Só. É com muita alegria que nós iniciamos essa edição, levando até você um pouquinho de um conhecimento teológico, de um debate bíblico para alargar as suas fronteiras do conhecimento. E hoje, mais uma vez, falando sobre essa questão do suicídio, que já foi pauta aqui no Vejam Só em algumas oportunidades. Mas é um tema que sempre gera polêmica, sempre gera dúvida, sempre traz um certo alvoroço quando ele é mencionado. E eu imagino que isso aconteça nem tanto pela questão da salvação, mas principalmente pela questão do suicídio, que é sempre algo muito marcante, trágico e acaba trazendo muita comoção. E aí, quando a gente junta as duas questões, aí realmente fica um debate muito interessante para a gente falar, e é isso que nós vamos fazer nessa noite. E eu vou começar, sem mais delongas, apresentando os nossos convidados para que rapidamente a gente consiga entrar nas perguntas e respostas e ter tempo para a gente conversar bastante sobre esse assunto. Começar apresentando aqui do meu lado direito, o reverendo José Paulo Broco, ministro da Primeira Igreja Presbiteriana Conservadora de São Paulo. Reverendo José Paulo, muito obrigado pela visita, seja muito bem-vindo novamente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, muita alegria também, debatendo esse assunto que mexe muito com as paixões, né? É uma satisfação também poder debater um assunto assim à luz da palavra de Deus. Com certeza, esse é o nosso objetivo, né? Sempre tendo a Bíblia Sagrada pautando as nossas discussões e com seus textos e as suas orientações. Reverendo José Paulo, passa o endereço lá da igreja, de repente quem está nos assistindo deseja fazer uma visita lá ao irmão. Na Rua Pedroso, número 351, no bairro Bela Vista, próximo ao centro mesmo. Muito bom. Quais os horários de culto lá? Nós temos os cultos dominicais às 9 horas da manhã e às 18h30. E às quartas-feiras nós temos um estudo bíblico e reunião de oração às 19 horas. Muito bom. Esse é o nosso primeiro convidado. Nosso outro convidado aqui ao meu lado esquerdo, pastor Joel Estevanato, ministro da Igreja O Brasil para Cristo. Pastor Joel, seja muito bem-vindo. É uma alegria recebê-lo nessa noite. Também é um prazer, Eliezer, estar aqui mais uma vez, participando desse programa de grande audiência. E já quero aproveitar para cumprimentar o reverendo José Paulo, é um prazer conhecê-lo. Pela primeira vez estamos juntos aqui para essa conversa. E também saudar e cumprimentar todos aqueles que participam dessa programação. Vamos tentar, de alguma forma, expressar aquilo que temos crido.
Ah, com certeza, e acaba sempre contribuindo, né? Ainda que a pessoa já tenha a sua opinião formada, sempre que ela escuta ou tem alguma posição diferente, ela acaba aprendendo também. Pastor Joel, qual é o endereço lá da igreja e os horários também dos cultos? Nós estamos ali na zona norte de São Paulo, no bairro do Mandaqui, e o nosso endereço é a Avenida Ultramarino, 616, é uma avenida que faz ligação entre dois bairros, então é uma avenida, para quem é daquela região, muito conhecida. Nossas reuniões aos domingos acontecem também 2 vezes, às 10 da manhã e às 19 horas. E também temos reuniões de quarta, quinta e sexta, das 20 às 21 horas. Muito bom. Então, aí estão os horários, o endereço. Todo o pessoal que está nos assistindo, de repente tiver a oportunidade de fazer uma visita também ali na igreja O Brasil para Cristo. Vamos, sem demora, a nossa reportagem que apresenta, né, o nosso tema de hoje e traz algumas informações sobre o assunto que nós iremos debater. Vejam só. No final de 2017, 2 casos muito próximos chamaram a atenção da mídia e levantaram novamente o debate sobre a questão do suicídio. 2 pastores da Assembleia de Deus cometeram esse ato trágico. Além, é claro, de levantar um debate sobre as dificuldades enfrentadas no ministério pastoral, retomamos a uma questão que ainda parece não ter uma resposta definitiva. O cristão que comete o suicídio perde a salvação? Antes de entrarmos propriamente dito na questão salvação, vamos falar sobre esse que é um problema de saúde pública, que vive atualmente a situação do tabu e do aumento de suas vítimas. Pelos números oficiais, são 32 brasileiros mortos por dia, taxa superior às vítimas da AIDS e da maioria dos tipos de câncer. É um mal silencioso, pois as pessoas fogem do assunto e, por medo ou desconhecimento, não veem os sinais de que uma pessoa próxima está com ideias suicidas. Dito isso, voltamos ao aspecto salvação. Nesse campo, temos algumas posições que são ventiladas e encontram espaço dentro do universo teológico. Em essência, temos 4 posições. Todo aquele que comete suicídio, sob qualquer circunstância, vai para o inferno. Posição católica tradicional. Um cristão nunca chega a cometer suicídio, porque Deus o impediria. A terceira posição afirma que um cristão pode cometer o suicídio, mas perderá sua salvação. E para finalizar, um cristão pode cometer o suicídio, sem que necessariamente perca sua salvação. A posição católica ainda parece muito presente, mesmo dentro do pensamento evangélico. Muitos grupos ainda entendem dessa forma. Essa ideia anda de mãos dadas com aqueles grupos que afirmam que cristão que comete suicídio perde a salvação. Afinal de contas, ao perder a salvação, irá direto para o inferno. Existem aqueles que dizem que um cristão nunca chegará nesse ponto, pois Deus mesmo guarda todo aquele que é seu. Seria improvável que um cristão verdadeiro chegasse às vias de fato. E se isso acontecesse, seria de duvidar que ele fosse um cristão verdadeiro. Para finalizar, temos aquele grupo que afirma que suicídio não tem nada a ver com salvação. A ideia é a seguinte: Jesus morreu por todos os nossos pecados. E se um cristão verdadeiro, em um momento de crise e fraqueza espiritual, cometer o suicídio, esse pecado ainda seria coberto pelo sangue de Cristo. Assim, conseguimos apresentar um pouco de cada pensamento, além de alguns números sobre esse mal, muitas vezes silencioso. Agora, vamos ao nosso debate. Fique ligado, o Vejam Só já está no ar. Nós vamos iniciar esse nosso debate naquele formato bem tradicional que você já conhece e gosta bastante com tempos, né, para perguntas, respostas e comentários dos nossos convidados. Só que antes nós vamos ouvir a posição que cada um vai defender no decorrer do nosso debate. Nesse momento, cada um deles terá 4 minutos para expor as suas ideias e já dar a defesa, né, da sua tese nesse instante. Nós vamos começar com o reverendo José Paulo Broco. Então, tem 4 minutos, irmão, para defender a sua tese, né, e se posicionar aí de acordo com a pergunta que nós temos para o nosso debate de hoje.
Eu parto do princípio da soberania de Deus. E na sua soberania, Ele decreta de uma maneira tão maravilhosa, tão certa, que os seus eleitos foram escolhidos desde toda a eternidade. Então, o seu decreto é imutável. Sendo o seu decreto imutável, não há nada que mude esses decretos de Deus. E uma pessoa cristã que, por alguma razão na sua vida, por um momento na sua vida, seja de fraqueza, frustrações ou alguma doença que o afete bastante mesmo, mesmo que ele cometa suicídio, ele jamais perde a sua salvação. E eu entendo assim e creio assim porque a salvação, ela não está alicerçada no ser humano, mas unicamente em Deus e na sua soberania. E os decretos de Deus, portanto, eu creio, são imutáveis. Então não é o fato de alguém tirar a sua própria vida em algum momento depressivo, frustrante ou alguma coisa assim, que a sua salvação está em jogo. E também creio que jamais ele perde a fé, porque também a fé para crer em Deus, para a salvação, é um dom de Deus. Então, eu entendo e creio realmente na soberania de Deus, na imutabilidade dos decretos de Deus, e eu descanso nessa verdade. Por isso é que eu creio e entendo que um cristão que comete suicídio, ele jamais perde a salvação. Não deixa de estar seguro na graça de Deus. Há alguns exemplos bíblicos, né, de homens que passaram momentos difíceis, como Sansão mesmo, por exemplo, ali, né, quando ele pede a Deus para que Deus renovasse a sua força, o seu cabelo crescesse, e quando ele morre ali, cometendo um suicídio, e ele é citado como um dos heróis da fé. Então, eu não vejo aí como alguém, um cristão, perder a sua salvação. E a minha base é esta, né? É a imutabilidade dos decretos de Deus. Porque se o cristão perde a sua salvação, e ao perder a salvação, os decretos de Deus não são imutáveis. Consequentemente, Deus também não é imutável. Então, Deus deixa de ser Deus. Eu parto desse princípio e eu considero por aí. Independentemente da situação, do momento que tenha levado um cristão a cometer essa situação, né, ou esse momento tão difícil assim na sua vida. Muito bom. Então, aí estão as primeiras opiniões, né, a primeira visão aí do reverendo José Paulo Broco, falando a opinião dele, né, a forma como ele vai trabalhar no decorrer do programa, o tema que foi proposto. Pastor Joel, 4 minutos também por irmão para colocar aí as suas ideias e defender a perspectiva que o irmão vai abordar durante o Vejam Só de hoje. A princípio, Eliezer, telespectadores, reverendo, quando o tema foi sugerido, eu pensei que era de fácil entendimento para todo mundo e que as linhas não se divergiam tanto nos pensamentos. Mas depois de uma pequena pesquisa, lendo o que algumas pessoas que profundamente são conhecedores das Escrituras Sagradas pensam, eu percebi que a situação é um pouco mais complexa. Evidentemente, como é um debate e a minha postura é bem definida, eu estarei em contrariedade, aliás, a esse tipo de argumentação do reverendo. Porque eu, naturalmente, é claro que a pessoa que comete o suicídio, ela optou prioritariamente pela desistência da vida. É fato. Não há como negar. A pessoa que chegou a um ponto, por um motivo ou por outro, e optou pelo suicídio, ela tomou uma decisão. Estou desistindo da vida. Eu não quero mais viver. A partir desse momento, naturalmente, conscientemente ou não, ela derivou para 2 outras posições. A primeira delas, ela fez uma opção pela morte. Lógico. Ela desistiu da vida, ela optou pela morte. E a segunda, ela abdicou do senhorio de Jesus sobre a vida dela. Ela não aceita Jesus como seu Senhor, que a dirige e norteia os seus comportamentos. Porque jamais qualquer cristão, até os defensores dessa teoria,
de que o cristão pode cometer o suicídio e mesmo assim não perde a salvação, jamais eles vão poder argumentar que se um crente em desespero, em luta ou não, perguntar para Jesus, Jesus, tu és o meu Senhor e eu quero tomar uma decisão na minha vida e eu quero que o Senhor me diga o que o Senhor quer que eu faça. A minha decisão está entre enfrentar o problema que eu tenho, a dificuldade, ou me matar, me suicidar. Qualquer pessoa em sã consciência não pode argumentar de uma forma cristã que Jesus vai falar para ela, bom, mediante os seus problemas, avaliando bem as suas dificuldades, as suas lutas, os seus conflitos, as suas tribulações, a sua depressão, a dificuldade que você não está suportando e não está sabendo passar por ela, eu te aconselho a se matar. Jamais Jesus vai dizer a uma pessoa, se mate. E Ele é Senhor na sua soberania, Ele governa, Ele reina, e ser um salvo em Cristo na terra é se sujeitar ao senhorio de Jesus. Por isso que Ele é Salvador, mas Ele também é Senhor. Um salvo obrigatoriamente precisa se sujeitar ao senhorio de Jesus. E quando alguém toma a decisão de se suicidar, abdicou da vida, escolheu a morte e desistiu do senhorio de Jesus, não vai fazer mais a vontade de Jesus, vai fazer a sua vontade impelido pelas pressões que tem. Minha esposa é psicóloga e eu perguntei para ela, o que a psicologia fala do suicídio? Me dá a opinião da psicologia. Ela falou, é bem complexo, tem vertentes, mas ela resumiu da seguinte forma, o suicídio é a fuga da dor da alma. A pessoa, na verdade, ela não quer se matar, diz a psicologia. O que ela quer é fugir daquela dor que a alma dela tem, daquele estresse, daquela depressão, daquela angústia interior que ela não está conseguindo saber lidar com ela. Ela está querendo fugir daquilo. Bom, quando nós pensamos em alma cansada, automaticamente vem na nossa mente Mateus 11, 28. Meu tempo está acabando, então eu vou falar sobre Mateus 11, 28 a 30 durante o nosso embate aqui. Mas, resumindo, Jesus diz, eu dou descanso para a alma. Muito bom. Já percebeu que nós vamos ter bastante pano para manga, né? Para conversar bastante no decorrer do nosso debate. Antes da gente ir para o intervalo, coloca a enquete aí no ar, que está lá no nosso Facebook, que inclusive você pode entrar lá no nosso Facebook, navegar pelo nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Lá tem todas as informações dos nossos convidados, dos temas dos programas, das nossas enquetes. Você volta lá e sempre no final do programa a gente mostra a porcentagem da votação. Coloca aí no ar aí a nossa enquete, vamos ver. Um cristão que se suicida perde a salvação? A primeira resposta é sim, ele perde, e a segunda é não, ele não perde, tá bom? A enquete é a mesma do programa, tá legal? Então você entra lá, dê a sua opinião e ainda você pode comentar também, tá bom? Coloque lá o seu comentário que, em tendo oportunidade, a gente lê aqui durante o nosso debate também, tá? Lembrando sempre que as nossas enquetes, os nossos debates são sempre um oferecimento da Grade, né? Academia Teológica da Graça de Deus. São mais de 40 cursos que você pode escolher, se matricular e ficar muito bem informado sobre vários temas bíblicos, tá bom? Então você tome nota aí do telefone, não adianta ligar agora, que agora não tem ninguém lá, mas você anota direitinho, amanhã você liga, fala que assistiu no Vejam Só e eles vão te passar todas as informações, os cursos, os dias, os horários, os valores, tudo, tá bom? Você conversa com o pessoal lá e fala para eles que você assistiu no Vejam Só, tá bom? Inclusive, tem um curso que o pastor Heber está ministrando, acho que é sobre Apocalipse, ou escatologia, não é sobre Apocalipse, é sobre escatologia, tá bom? Se matricula lá na turma do pastor Heber lá, mas não faz bagunça na sala dele não, viu? Que ele é um professor bravo demais, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, o intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho a gente já volta com as perguntas e respostas aqui no nosso debate de hoje do programa Vejam Só. Já estamos de volta com o nosso debate do Vejam Só dessa noite. Eu avisei que o intervalo era rápido, hein? Recebendo aqui em nossos estúdios, reverendo José Paulo Broco, ministro da Primeira Igreja Presbiteriana Conservadora aqui de São Paulo, e o pastor Joel Estevanato, ministro da Igreja O Brasil para Cristo. E antes da gente entrar no nosso debate, queria mostrar aqui um dos livros que o pastor Joel trouxe, A Página Vazia. Posso mostrar aqui, Daniel? Pronto, ó. Pastor, fala um pouquinho desse trabalho aqui do irmão. Esse livro, na verdade, é uma mensagem pregada, é uma mensagem bíblica que foi transcrita naquela página intermediária entre o Novo
e o Antigo Testamento, fazendo uma analogia daquele tempo de passagem, aqueles 400 anos de silêncio, e mostrando aquelas pessoas que se identificam como cristãs, mas estão no meio do que é sagrado, mas são vazias, são ocas, não tem nenhum conteúdo. A Bíblia toda é cheia de informação, de cultura, de ciência, de fé, de coisas espirituais, de sentido prático da vida, e tem gente que está no meio disso tudo e não tem nada, e não vive nada disso e não conhece nada. É uma página vazia. Muito bom, muito legal. Tá aí a dica aí, tá bom? Depois tem os contatos do pastor Joel, que você procura aí lá para saber mais sobre o material. Queridos, vamos entrar então no nosso debate. O formato já é conhecido, né? São 3 minutos para pergunta, 3 minutos para resposta e aí mais 3 minutos para uns comentários em cima da resposta, tá bom? Reverendo José Paulo, eu vou começar com o irmão então, dando a oportunidade para o irmão fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta que eu quero fazer é esta aqui, né? Qual é o fundamento bíblico para crer que o cristão, ao cometer o suicídio, perde a salvação? E a ênfase que eu coloco aqui é esta, né? O fundamento bíblico para poder sustentar que o cristão, ao cometer suicídio, perde a salvação. Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Muito bom, irmão, tem mais 2 minutos e 30. Não? Não? Prefiro deixar para os Tá bom. Tá. Vou tentar ser tão sucinto assim. Tá? É verdade. Se fosse tão simples, né, pastor, responder. 3 minutos, pastor Joel, fica à vontade. É bom, todos nós temos a compreensão clara que há muitos assuntos da vida prática que não podemos dizer assim, tem esse versículo que fala isso de uma maneira conclusiva e ponto final. Uma correlação bíblica de conceitos, de doutrinas e de valores leva ao entendimento e à resposta de muitas questões. Então, o cristão perder a salvação. Bom, a gente tem que começar, então, a costurar isso e construir isso. A salvação é a graça de Deus que faz, é o Senhor que realiza, é um ato soberano de Deus a salvação e, evidentemente, ela precisa ser produzida na vida de uma pessoa que crê, que chega ao arrependimento, que confessa os seus pecados, que se dispõe a viver uma vida longe da prática consciente e deliberada do pecado. A salvação implica nisso. Ninguém pode pensar que, bom, eu sou salvo, então eu já posso pecar à vontade e vou fazer o que eu bem quiser, porque Deus já me escolheu mesmo, então eu vivo a vida do meu jeito. Não. Essa pessoa que se colocou como salva, que é salva, ela se coloca, como eu disse há pouco, debaixo do senhorio de Jesus para viver a sua vida terrena. E aí ela passa a não fazer mais a sua vontade, mas passa a fazer a vontade do Senhor. E ela se mantém na salvação. O apóstolo Judas, ele fala que é necessário batalhar pela fé que nós alcançamos, pela nossa salvação. Então, podemos perceber que a nossa carreira de salvos, enquanto no mundo, é uma carreira que precisa ser trabalhada. Não a salvação, mas a carreira de salvo no mundo. Ser salvo não implica viver nesse mundo de uma forma indisciplinada, desorganizada, fazendo a sua própria vontade. Portanto, uma pessoa que se tornou cristão de fato, aceitando Cristo, agora eu vou ao oposto do que eu falei, ele fez uma opção pela vida. Vida terrena, temporal e vida eterna. Então ele vai viver mediante os preceitos da vida, os valores da vida. Ele combate a morte. Quando ele evangeliza alguém, ele combate a morte, levando aquela pessoa à salvação, à vida. Ele defende a vida presente e a vida eterna. Se ele opta no momento da vida dele pela morte, ele nega tudo aquilo que aconteceu na vida dele, e inclusive a obra do Espírito. Ele blasfema contra o Espírito, porque ele nega a obra do Espírito na vida dele, que o convenceu à salvação, que o conduziu à salvação e que depois de salvo vai iniciar nele uma vida, um processo nessa vida que vai dar consistência a essa salvação enquanto aqui na terra. Que eu falo um pouquinho mais disso depois, porque o tempo está acabando. Muito bem, eu não posso passar os 2 minutos que o reverendo José Paulo deixou. Eu fico ali. Eu queria contar esses 2 minutos. Reverendo José Paulo, 3 minutos para os comentários do irmão sobre a resposta. A primeira colocação que eu quero fazer é esta, né? É claro que a gente não pode firmar uma doutrina num só versículo. E também não podemos firmar um princípio num único texto também, é claro. Agora,
Quando eu olho para a palavra de Deus no seu todo, eu vejo duas coisas maravilhosas. Primeiro é que o homem foi criado à imagem de Deus. E segundo, quem nos deu a vida é Deus. Portanto, é claro, quando alguém tira a sua própria vida, ela está atentando contra a imagem de Deus. Isso é inquestionável para mim, né? Só que isso não remove da pessoa a graça de Deus, que é uma coisa eterna. Porque eu não consigo conciliar como é que Deus chama alguém para a salvação, mas se essa pessoa comete a salvação, essa pessoa está dizendo não a Deus quando Deus lhe disse sim. Então, eu não consigo, biblicamente, eu não consigo conciliar. Porque ou Deus nos sustenta a sua palavra, ou a palavra de Deus fica condicionada à ação de uma pessoa. Então, eu tenho dificuldade nesse sentido, porque eu parto desse princípio que a nossa salvação, ela independe totalmente de nós e a sustentação da nossa conversão é uma graça de Deus, de começo ao fim. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Mesmo quando alguns servos de Deus, um exemplo muito claro para nós de Elias, né? Quando ele pede a Deus para que Deus lhe tire a vida pela situação que ele passou no momento lá, é uma situação muito difícil para ele, espiritualmente falando. Uma batalha muito intensa no Monte Carmelo, depois ele é ameaçado por uma rainha, ele vai embora. O coração dele naquele momento ali estava muito exposto aos seus próprios sentimentos. Mas eu não creio que, ao pedir a morte, ele estava dizendo não a Deus e nem não à vida. Mas ele estava simplesmente refletindo um momento do seu interior. E Deus foi gracioso para com ele e o sustentou. E ele superou o seu problema, superou a sua dificuldade. Independentemente de ter passado um momento assim tão crucial, né? Porque a pessoa que comete suicídio, ela não faz isso por brincadeira. Não é um problema de somenos importância que vai tirar dela a capacidade de raciocínio, não. É quando ela enfrenta algum problema muito profundo, muito sério na sua vida, mas isso não significa que ela venha a perder a sua salvação. Muito bom. Pastor João, então agora o irmão tem a oportunidade de fazer a pergunta, né? 3 minutos para fazer a pergunta, então, ao reverendo José Paulo. Reverendo, o juízo, tanto humano como divino, está condicionado à responsabilidade pessoal. Mediante a lei, ninguém é responsável pelos seus atos se não tiver condição de responder por eles. Então, uma pessoa só pode ser condenada se ela tem responsabilidade pessoal pelos seus atos. No plano divino também. Nós seremos julgados pelas nossas obras, tanto os condenados como os salvos, para recompensa, para galardões. Então, nós também temos responsabilidades para o juízo. A minha pergunta é a seguinte: a soberania de Deus elimina a responsabilidade humana pelos seus atos? Ou seja, ela suplanta a responsabilidade que o homem tem pelo que ele faz? Eu me torno uma pessoa não mais responsável pelas minhas atitudes, porque Deus é soberano. Então, eu não estou mais condicionado a um juízo. Eu estou isento de condenação e de juízo, porque Deus é soberano. Então, Ele me escolheu, eu sou um eleito, Ele decidiu pela minha salvação, acabou a minha responsabilidade pelo que eu faço. Eu posso desde pecar hoje, quando eu sair daqui, até cometer o suicídio na próxima esquina. E eu não tenho responsabilidade sobre isso. A pergunta, resumindo, a soberania de Deus elimina a responsabilidade humana? Muito bem. Não, pode responder. Eu creio que à luz da palavra de Deus, não, jamais. Ao contrário, para o cristão, a sua responsabilidade humana deve ser mais enfatizada ainda. Mais ainda. Porque o cristão, ele passa a ter algumas responsabilidades que antes da sua conversão ele não tinha para com Deus. Por exemplo, ser uma testemunha fiel de Deus no mundo, brilhar no meio desse mundo tão corrupto, tão pervertido que nós vivemos. Então, eu creio que a soberania de Deus não remove de nós a nossa responsabilidade. E nós temos responsabilidades tanto na área
espiritual, quanto na área social e quanto na área cultural. Eu gosto de pensar nesses 3 mandatos. E nos 3 nós temos responsabilidades que Deus cobrará de nós, se nós fizermos, se nós deixamos de fazer. Então, eu creio muito mesmo nisso. A nossa responsabilidade, ela não é eliminada por causa da soberania de Deus, ou em face da soberania de Deus. Mas, ao contrário, nós nos tornamos ainda pela própria palavra de Deus conscientes ainda mais da nossa responsabilidade. Deixa eu só me dar um exemplo nesse sentido assim, né? Nós vivemos num mundo que é difícil, por um lado, você falar que hoje é cristão. É muito difícil. Agora, não é por isso que eu vou deixar de falar e viver como cristão. Mesmo que as pessoas me considerem ultrapassada ou fora da realidade, isso não me preocupa. Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, como filho dele, de ser uma luz no meio dessa geração. E uma das coisas que eu acho mais fantástica na nossa conversão é o seguinte: Deus nos tirou do mundo. E uma vez que Ele nos chamou para Ele, Ele agora nos manda de volta ao mundo, mas não para viver como vivíamos antes, mas para vivermos como filhos dele, sal da terra, luz do mundo. É para nós influenciarmos o mundo e não para sermos influenciados pelo mundo. Então, eu creio que a nossa responsabilidade aumenta mais ainda. Aumenta mais ainda, porque eu sei que eu vou comparecer perante o tribunal de Cristo, não para ser julgado quanto à minha salvação, mas para ser julgado pelas obras que Ele me chamou a fazer. Então, eu entendo nesse sentido que a minha responsabilidade, ela não é eliminada. Ao contrário, ela é mais forte ainda, porque eu não vou comparecer perante homens, mas perante o meu Criador. Isso me torna mais responsável ainda. Então, não a soberania de Deus não anula, de maneira alguma, a nossa responsabilidade como cristão. Muito bom. Pastor Joel, 3 minutos para os seus comentários. Conclusivamente, então, nós estamos de acordo que se uma pessoa é responsável perante os seus atos diante da lei humana e diante de Deus, então os seus atos são passíveis de condenação. E voltando para o nosso assunto aqui, que é o objeto dessa discussão, o suicídio é uma decisão humana. É uma decisão que a pessoa toma, não é uma decisão divina. Não é Deus que decide pela pessoa. E quando Deus não toma uma decisão pela pessoa, a pessoa toma a decisão. Ou por influência de pressões da carne, do seu ser, do seu emocional, ou por pressão até maligna. Mas ela está tomando uma decisão influenciada por alguns fatores que a levam a isso. Ela toma a decisão, então ela vai ser julgada por essa decisão, porque, como foi dito pelo reverendo, a soberania de Deus não elimina a responsabilidade humana. Então, a graça de Deus, por mais amorosa que se mostre sobre toda a humanidade para salvar todos os que creem, ela não vai tirar do homem a sua responsabilidade pelos seus atos. Ela mantém as responsabilidades. É verdade, o justo vai ser julgado pelas suas obras para receber os galardões, conforme Paulo escreve aos Coríntios, e será recompensado. E o ímpio pelos seus pecados. Tudo fruto de decisões. Aquele que se converte, que aceita a graça, que vive na graça porque é um eleito, ele passa agora a viver debaixo do senhorio de Jesus, então ele obedece ao Senhor e faz a vontade do Pai e não a dele, mesmo nos momentos de pressão da vida. Mesmo quando ele está, principalmente, aliás, não mesmo, mas principalmente, porque quando ele está bem, ele obedece com tranquilidade, mas no momento da pressão mais contundente é que ele precisa demonstrar o senhorio de Jesus na vida dele e obedecê-lo. E como eu disse na introdução, Jesus jamais vai determinar a morte para alguém ou dizer para alguém se mate. Então, ele está frontalmente desobedecendo ao Senhor quando ele opta pelo suicídio, pela morte. E quando ele faz isso, ele se torna responsável por esse ato e ele é colocado na condição de juízo por esse ato. Não juízo para justiça e para galardão, mas juízo sim para condenação, porque ele não pode se matar. Ganhei 50 segundos, se puder eu recupero depois. Se a gente fizesse essa conta aí, a Angélica ia ficar maluca lá em cima, aí, ó, passa para lá, vem para cá, não ia dar conta.
Reverendo José Paulo, mais 3 minutos para o irmão elaborar, formular uma pergunta, se for o caso, fazer algum comentário também para o pastor Joel responder. A minha outra pergunta, ela diz respeito ao seguinte. Um grande problema nosso como cristãos é não crer em Deus e na sua palavra até as últimas consequências. Então, eu creio, e lamentavelmente a gente vê muito disso, pessoas creem superficialmente, não examinam profundamente a sua fé, têm dificuldade de responder às pessoas a razão da esperança que há nela. Então, quando eu falo assim que o que a pessoa precisa muito mesmo, uma pessoa convertida verdadeiramente a Deus precisa, é conhecer Deus. E conhecer a Deus e conhecer tudo quanto Deus fez. Então, um ponto assim para mim é este, né? Nós cremos, de fato, na imutabilidade dos decretos de Deus. Aquilo que Deus decretou desde toda a eternidade, de fato, são imutáveis. Porque se eu crer que são imutáveis, então Deus também é imutável. Agora, se eu creio que um decreto dele pode ser mudado, deixa de ser imutável. E Deus também passa a ser mutável. Então, se eu vou ter um Deus que muda, eu tenho que questionar esse meu Deus. Eu tenho que estudar mais a palavra de Deus para saber se realmente Ele é o Deus verdadeiro. Porque há algumas expressões na palavra de Deus que mostram a mobilidade da ação de Deus, que é uma linguagem humana para nós entendermos. Não é que, por exemplo, Deus estendeu a sua mão. É uma linguagem de mobilidade humana para entendermos que Deus faz, que Deus realiza, que Deus opera as coisas. Deus ouve as nossas orações. Deus não tem ouvido, mas é uma forma de Deus se comunicar conosco para nós podermos entender que Ele, como Deus, ouve as nossas orações, responde segundo a vontade dEle. Então, a minha pergunta é esta, né? Se eu torno os decretos de Deus mutáveis, então eu também vou tornar Deus mutável. Mas a palavra de Deus me diz o seguinte, que Deus é imutável e as suas palavras, seus decretos também são imutáveis. Seria essa a pergunta. Bom, pastor, já concordo em gênero, número e grau nas colocações do reverendo, quanto a decretos de Deus imutáveis e de um Deus que não muda. Perfeito. Mas isso está construído sobre o pressuposto da predestinação aos moldes que é normalmente defendido pela teologia que o irmão está defendendo aqui, está apresentando, como um produto final e único, o que não é. A predestinação não é compreendida universalmente no meio cristão, por estudiosos também da palavra, da forma como é compreendida na linha doutrinária que o irmão está defendendo. Eu creio na predestinação. Eu creio que Deus predestinou, e é um decreto de Deus, os salvos. Mas eu não creio que Ele predestinou Eliezer para a salvação. Ele predestinou o perfil do salvo. Aquele que crê, aquele que se arrepende, aquele que confessa os seus pecados, aquele que abandona a sua velha natureza, aquele que se entrega um perfil, é predestinado o perfil. Se o Eliezer, se eu, se o senhor nos enquadrarmos nesse perfil, porque fomos convencidos pelo Espírito Santo, porque demos ouvidos à voz de Deus, porque aceitamos a palavra de Deus como verdade e nos enquadramos nesse perfil, pronto, o decreto imutável de Deus está se cumprindo. Jamais alguém que não se sujeita ao decreto de Deus da predestinação, nos moldes que eu estou apresentando, vai deixar de ser salvo, porque Deus não vai mudar o seu decreto. Ninguém vai chegar nele e dizer assim, eu me arrependi, abandonei meu pecado, reconheci Cristo como Salvador. E Deus vai dizer, não, eu estou mudando meu decreto, mas você é, sei lá, você é holandês, eu não gosto de holandês, então você não vai ser salvo. Não existe isso. Deus não vai mudar o decreto dele. É imutável o decreto dele. Há um perigo muito grande nessa forma de entender a soberania de Deus, e esse perigo tem se desencadeado nos tempos modernos, que não é tão moderno, mas hoje em dia com uma ênfase maior, numa doutrina chamada universalismo.
é uma doutrina, se houver mais tempo eu falo sobre ela, é uma doutrina que apregou a salvação humana independente da vontade humana. Que a soberania de Deus determina a salvação, e defensores dessa doutrina e pregadores dessa doutrina, e de linha considerada, e a ética me impede de dizer nomes aqui, mas pensadores e pregadores de grandes igrejas, eles pregam, e eu já ouvi pregá-los, não ouvi dizer, eu já ouvi pregar dizendo assim: tem gente que não quer ir para o céu e vai, que vai chegar no céu e vai ter uma surpresa. O que eu estou fazendo aqui? Eu não queria nem vir para cá. Por quê? Porque Deus, na sua soberania, tem uma graça universal que abrange o pecador, mesmo que o pecador não queira ser salvo. Então veja o perigo que nós chegamos quando essa linha de predestinação é acentuada como fator final de uma soberania absoluta de Deus, que faz até que o não arrependido, o pecador, seja salvo sem se arrepender. Aí sim quebra um decreto de Deus, porque a pessoa vai ser salva sem ter arrependimento e mudança de vida. Pastor, a gente até queria debater o universalismo, mas o duro é alguém aceitar sentar aqui para defender a ideia. A gente ainda não achou, mas no dia que a gente achar, o irmão está convidado. Posso dar uns nomes aí. Eles podem não defender aqui, eles não vão defender. Que prega isso, prega. Reverendo José... Reverendo José Paulo, 3 minutos para os comentários. Eu não creio que Deus salva perfil. Porque isso eu me vejo colocando assim que Deus, Ele está prevendo quem iria crer nele, preenchendo o perfil, não. Eu creio que Deus salva o pecador. E o pecador como ele é. O pecador como ele é. Não que ele vai preencher, porque há certas graças de Deus que são maravilhosas para nós. Por exemplo, a fé que nós chamamos assim de fé salvadora, é Deus quem dá. Eu costumo dizer assim, falar assim, nós cremos em Deus, à luz da palavra de Deus, não é porque nós queremos crer, é porque o Espírito Santo nos convence disso. E Jesus disse, quando Ele vier, convencerá do pecado, e o pecado ali é a incredulidade. Então, crer em Deus, crer em Cristo, crer no Espírito Santo para a salvação, é um dom que Deus me concede, é uma graça que Deus me concede. Então, mas eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Então não foi pelo meu perfil, mas foi pela graça dele, através de Cristo Jesus na cruz e através da ação do Espírito Santo na minha vida, é que Deus, desde toda a eternidade, me chamou. E num determinado momento da minha vida, não importa qual momento, Deus vai operar no meu coração, transformando a minha vida por obra dele, não por minha. Porque eu creio muito nisto. Quando nós compreendemos a graça de Deus na nossa vida em termos de salvação, nós teremos que andar de joelhos agradecendo a Deus. Porque ontem mesmo na igreja eu estava falando sobre isto, na nossa escola dominical. Quando nós paramos para pensar que a Trindade trabalha pela nossa salvação, é alguma coisa fantástica, né? Então, não depende de mim. Não depende de uma ação minha. Bom, agora eu vou crer em Deus. Não. Não é isso. Eu creio no momento em que Deus decretou para que isso acontecesse, mas por uma ação soberana do Espírito Santo em minha vida e por eu ser um pecador. Não porque eu preencheria o perfil de Deus. Não. Porque eu sou um pecador. E uma coisa assim muito interessante, né, que o irmão Joel falou, o reverendo Joel falou, que eu quero falar da seguinte maneira. Eu não creio na universalidade da salvação, que todo mundo, no final das contas, será salvo. Não. Mas eu creio que todas as famílias da terra, todas as nações da terra, né, ouvirão o Evangelho, porque é uma promessa que Deus fez a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer, a salvação é pregada em todo mundo. E Deus tem o seu povo em todo mundo. Não tem só num canto, numa região, né? Não tem só num lugar. Muito bom. Um pouquinho só, mas tá perdoado. Ainda dá tempo de mais uma pergunta? Pastor João, então o irmão tem a oportunidade agora, mais 3 minutos, para o irmão fazer uma pergunta. Eu uso o meu tempo para primeiro concordar com a posição de que Deus não salva perfil, salva pecador, e Ele define o perfil ou
o que o pecador precisa fazer para ser salvo. E aquele que faz, então, passa a ser um salvo. Bom, a minha pergunta se volta para um texto que é usado entre aqueles que defendem que o cristão comete suicídio e, pela soberania de Deus, ele pode ser salvo. E não é o fato de cometer o suicídio que o torna um pecador. Porque eles argumentam que o único pecado que não pode ser perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12:31 é que é a base bíblica para falar desse assunto. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Minha pergunta é muito simples. Qual é a obra do Espírito Santo, reverendo? E o que seria blasfêmia contra o Espírito Santo? Muito bom. 3 minutos, reverendo. 3 minutos é pouco para responder. Eles apertam a gente. Mas eu quero ir por eliminação, né? Eu não creio que a blasfêmia contra o Espírito Santo seja um suicídio. Mas eu creio que seja a rejeição do homem quanto à obra do Espírito Santo em nossa vida. Porque o Espírito Santo hoje é quem representa a Trindade. É ele quem habita no cristão, uma vez que ele foi feito em Cristo uma nova criação. Então, eu creio que o pecado contra o Espírito Santo, eu teria que fundamentar, não vai dar tempo muito para isso, não? Mas eu creio que o problema aqui é exatamente a incredulidade em não crer na obra do Espírito Santo na conversão. Porque lá em João 16:8, Jesus disse que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Depois ele diz o pecado, que é a incredulidade. Então, eu entendo que é nesse sentido aí, né? A pessoa intencionalmente, propositadamente, blasfemar, rejeitando mesmo a Deus. Eu, pessoalmente, já presenciei pessoas assim, né? Pessoas que realmente blasfemaram contra Deus, contra Cristo, blasfemando mesmo, né? E até hoje, de uma pessoa, pelo menos, que eu ainda tenho contato, não vi mudança nenhuma nem nada, mas não sei qual o propósito de Deus para a vida dessa pessoa. Então, mas que eu tenho certeza disso, né? Aqui no texto aqui. Porque Jesus está falando aqui a respeito de uma aparente religiosidade. Ele está no contexto todo aqui, né? Ele está falando do poder dele, da graça dele, operando o seu poder na vida das pessoas. E ele é questionado por alguns ali, né? Mas quem é ele, afinal de contas? Expulsando demônios ali de um jovem endemoniado, né? E é onde que entra a questão que Jesus fala, né? Da blasfêmia contra o Espírito Santo. E eram pessoas religiosas da época que levantaram a questão contra Jesus, né? Se ele expulsa demônios, ele tem o poder dos demônios, né? Então, essa é uma lição assim que me chama muito a atenção. Os problemas que as igrejas, de uma forma genérica, enfrentam, elas não vêm de fora, elas vêm de dentro. E aqui nós temos um exemplo de Jesus aqui com os religiosos da época, né? E Jesus deixa bem claro, no meu entender, que o problema da blasfêmia contra o Espírito Santo aqui é a incredulidade na obra do Espírito Santo na vida de um pecador. É isso que eu entendo, né? E creio. E consegue expor nos 3 minutos, né? É o que dá. Pastor, já 3 minutos para os comentários do irmão. A obra do Espírito Santo no pecador é o arrependimento, a chamada justificação, e a blasfêmia, sem dúvida, é isso mesmo, concordamos, é a rejeição, é a negação da obra do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, depois que ele salva o pecador, ele tem 3 obras na vida do salvo: santificação, regeneração e glorificação. Ele santifica, ele regenera pela palavra e ele glorifica, dando sentido à vida, tanto terrena como eterna, para esse cristão. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é negar a obra do Espírito Santo em uma dessas 4 fases ou nas 4 fases. Então, quando a pessoa não é cristã, ela está negando a obra do Espírito Santo e por isso ela não é salva. E esse pecado não pode ser perdoado. Mas depois que ela se transforma em um cristão, o Espírito Santo não se aposenta, ele continua trabalhando na vida dela. E ele tem 3 obras a realizar. E aí que vem a questão. Ora, se o Espírito Santo trabalha na santificação, então essa pessoa não vai entregar mais seus membros à prática do pecado, porque ela agora está aceitando a obra do Espírito Santo e não está negando a obra do Espírito Santo.
ponto. Se ela aceita a regeneração, que é a obra do Espírito Santo, e não nega a obra do Espírito Santo, ela vai ter uma nova mente, uma nova forma de entender a vida e de viver. Ela vai ter uma nova compreensão das coisas. Ela vai ter um raciocínio voltado para Deus e para a palavra de Deus. Paulo diz, vai ter a mente de Cristo. Então, ela não vai mais viver segundo uma mente terrena, mundana, no sentido pecador, seria a santificação. Mas no sentido de respostas para a vida, seria a regeneração. O regenerado, ele entende o casamento de uma maneira diferente do que o não regenerado. Entende a morte de uma maneira diferente do não regenerado. Então, daí é conclusivo, tem coisas que é difícil de argumentar contra. Se o Espírito Santo faz 4 obras na vida de uma mesma pessoa, uma quando ela é pecador e 3 quando ela é salva, se a pessoa negar a obra do Espírito Santo em qualquer uma dessas fases, ela está blasfemando contra o Espírito Santo. Então, o cristão que não se deixa santificar, mas vive uma vida carnal, e existem cristãos carnais. Paulo fala isso na carta aos Coríntios. Então, essa pessoa está negando a obra do Espírito Santo. Uma pessoa que tem uma mente não regenerada está negando a obra do Espírito Santo. E aí vem a conclusão quanto ao suicídio. A pessoa, para chegar no suicídio, ela sofreu pressões emocionais, ela tem que dar uma resposta à dor da alma que ela está tendo. Qual é a resposta que ela vai dar? Numa mente regenerada ou uma mente não regenerada? A mente não regenerada vai para o suicídio. A mente regenerada vai para Mateus 11, 28 a 30. Aprenda de mim, venha a mim, sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para a sua alma. Vai para Paulo e para as doutrinas de não andar inquieto, não se desesperar, confiar, esperar, tranquilizar a alma. Vai para Jesus e os ensinamentos. O Pai cuida de vocês mais do que das aves, do que os lírios. Então, uma mente regenerada vai para isso nos seus conflitos de alma. E ela não vai ter como solução o suicídio. Essa é a resposta. O tempo. Já tivemos tempos para pergunta, para resposta, para comentário. E agora é tempo do nosso intervalo, que é rápido. E daqui a pouquinho é tempo de mais debate aqui no Vejam Só. Já estamos de volta com esse que é o último bloco. E já voltou tocando a campainha para mim já? Já tem que encerrar? Ainda não, ainda tem tempo, mas nós vamos ser rápido para dar tempo dos convidados fazerem mais perguntas. Reverendo José Paulo, o irmão tem 3 minutos para fazer uma pergunta então para o pastor Joel. Antes de fazer a pergunta ao reverendo Joel, eu quero colocar assim, mesmo salvos e após a nossa salvação, nós temos escolhas. Não é minha escolha para eu ser salvo, não é isso, porque eu já fui. Mas são escolhas morais e escolhas que eu vou dar contas dela. Eu quero falar assim, José, quando estava na casa de Potifar e foi tentado pela esposa dele, ele poderia ter cometido adultério, mas não cometeu. E ele não cometeu porque ele disse, cometeria eu tamanha maldade contra o meu Deus? Passado muitos anos, mas muitos anos mesmo, Davi olhou para Batseba e pecou. Eu não concordo quando as pessoas dizem assim, mas ele não devia estar naquela hora ali, porque ele devia estar lá no exército, com o exército guerreando. Não, nada disso. Ele estava onde estava. E porque queria estar ali. E ele pecou. Ele pecou, cometeu o pecado do adultério. José escolheu obedecer a Deus. Davi escolheu desobedecer a Deus. Não tem nada a ver com suicídio, mas eu vou chegar lá já já. Então, o que me chama a atenção é que José não tinha nem a palavra de Deus escrita. Era transmissão oral. E Davi, na época, já tinha a palavra de Deus escrita. Pelo menos os 5 primeiros livros já estavam escritos. Ele conhecia a lei de Deus. E tanto é que quando Natan conta aquela historinha da ovelha, tudo lá, e quando ele fala, o homem lá pegou a ovelhinha do outro senhor e matou para receber o seu convidado, Davi fala, esse homem tem que ser morto. E Natan fala, você é o homem. Na hora ele entendeu perfeitamente o que aconteceu. E Natan disse para ele, o seu pecado foi que você desprezou a palavra de Deus. Então, nesse sentido, eu quero levantar essa pergunta aqui, né? Qual é a diferença de um crente cometer o suicídio para qualquer outro tipo de pecado? Qualquer outro tipo de pecado, não importa qual o pecado. E a pessoa morre ali cometendo aquele pecado. Seja qual for, não importa.
Porque nós não morremos santos, né? Porque o reverendo Joel fez uma colocação da obra do Espírito Santo e é isso mesmo, né? Para ele trabalhar em nosso coração, primeiramente somos salvos. Eu começaria com a obra da redenção, do arrependimento. A primeira coisa que ele faz na nossa vida é nos levar ao arrependimento. Porque se nós não nos arrependermos, não tem como, né? Então, a minha pergunta é esta, reverendo Joel. Qual é a diferença de um crente que comete o suicídio e qualquer outro pecado na sua vida? 3 minutos, pastor. Voltando à situação de Davi, é verdade, José fez uma opção certa e teve louros na vida por isso. Davi fez uma opção errada e teve prejuízos na sua vida familiar, pessoal, no reino, enfim, em tudo por isso. Davi se arrependeu. Arrependeu amargamente, escreveu o Salmo 51, cria em mim um novo coração, renova em mim um espírito reto. Essa palavra, cria em mim, faz do nada, não existe. Bará, não tenho nada, faz acontecer na minha vida algo que eu não tenho nenhum coração mais. Então ele teve um profundo arrependimento. E o arrependimento é um fato na vida do convertido, do crente. Ele se arrepende e ele é perdoado. Assim como o ímpio, que é convencido pelo Espírito, se arrepende e é salvo, o crente salvo se arrepende dos seus pecados e é perdoado. O suicida não se arrependeu, porque na morte não tem arrependimento. Depois de morto não dá para se arrepender. Não tem como raciocinar, pensar, avaliar seu comportamento, entristecer o seu coração e escrever o Salmo 51. Então a grande diferença é essa. O Davi se arrependeu, o suicida não se arrependeu. Foi o último ato da vida dele. Não foi um ato de arrependimento último. O último ato foi um ato de desistir do senhorio de Jesus, optar pela morte e abandonar uma mente que deveria ser regenerada e não ir para essa direção. Eu falo tudo isso, como o tempo, eu sei que está indo embora e eu ia deixar para o finalzinho, mas eu preciso para não me esquecer disso. Eu falo com muito pesar e considerando familiares, amigos, parentes, daquelas pessoas que tomaram essa decisão e deixaram atrás um lastro de sofrimento que talvez não tem nem cura, emocionalmente falando. Sempre vai ficar num filho, numa esposa, num marido, aquela marca, aquela dor. Então eu falo com todo o respeito por essas pessoas. E eu não estou aqui de uma forma tentando feri-la, mas como um homem de Deus, eu tenho que olhar doutrinariamente a palavra e defender as verdades da palavra de Deus. E independente seja meu pai, ou seja meu filho, ou seja quem for que teve um ato contrário àquilo que a palavra de Deus determina e o senhorio de Jesus, esse ato não vai ser avaliado de uma forma mais amena por causa da consideração, como o senhor disse no início, emocional da situação e vai mudar o preceito, o decreto de Deus sobre uma situação. Então, resumindo, a resposta é simples. Davi se arrependeu, o suicida não se arrependeu. Por isso que está a diferença entre um e outro. Muito bom, até a resposta, e por conta do tempo, né, o pastor Joel até citou aqui, nesse último bloco nós não vamos ter os comentários das respostas, tá bom? Então, nós vamos direto à pergunta do pastor Joel. Minha pergunta, vou tentar ser sucinto nela também. 6 personagens na Bíblia são catalogados como cometendo suicídio. Zinri, Aitofel, deixa eu ver se eu lembro todos agora, Judas Iscariotes, Saul e... Sansão não? Sansão é o 6º. O 5º é o... Ele falou. Zinri, o primeiro, e faltou um. Faltou um. Mas, bom, 5 referências de homens malignos que cometeram suicídio. Sansão, uma referência de um homem de Deus que cometeu suicídio. Não cometeu suicídio. Ah, tá, achei que era assim para homem de Deus. Não cometeu suicídio. E aí vai virar minha pergunta ligada a outros 2 fatores. Jesus cometeu suicídio? Ele foi deliberadamente para a morte. Então ele se suicidou? Os mártires cristãos, aqueles que estão em países perseguidos e é colocada uma sentença sobre ele, nega o seu Cristo ou nós vamos cortar teu pescoço. Eles cometeram suicídio? Como não tem depois réplica, tem que dar uma conclusão. Porque Sansão, Jesus, os mártires cometeram suicídio? Será que a gente não tem que olhar por uma outra ótica isso? Eu vou contrariar tudo que eu já ouvi e li a respeito de Sansão, que se suicidou. Será que não temos que olhar por uma outra ótica? Jesus tinha uma missão. Os mártires têm uma missão. Sansão tinha uma missão.
Eles cumpriram a missão deles até a morte. Isso não pode ser dito como suicídio. Qual era a missão de Sansão? Acabar com o filisteu. Foi para isso que Deus o chamou. Você vai acabar com os filisteus, você vai ser caçador de filisteu. Você vai destruir filisteu. Você mata filisteu de tudo quanto é jeito. Quando impotente, sem nada a fazer, não podendo ter outro tipo de reação, a única solução que ele encontrou foi o quê? Cumprir a minha missão até a morte. Se colocou nas colunas do templo, derrubou o templo, matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida. Ele estava cumprindo a sua missão. Porque se eu disser que Sansão cometeu suicídio, eu estou dizendo que os mártires cometeram suicídio e que Jesus cometeu suicídio. Agora, quando eu volto naquela explicação que minha esposa me ensinou na psicologia, que é uma fuga da dor da alma, então não foi suicídio. Sansão não estava fugindo da dor da alma dele, como os mártires não estão fugindo da dor da alma deles, como Jesus não fugiu da dor da alma dele. Então, na verdade, não temos nenhuma referência bíblica de um cristão ou de um homem de Deus que cometeu suicídio nessa linha de argumentação. Minha pergunta é essa: quem cometeu suicídio à luz da palavra de Deus, depois dessas argumentações, e que pode se dizer não, era um salvo, era uma pessoa que vivia com Deus em intimidade e decidiu acabar com a sua vida por causa de uma dor que ele estava tendo na alma? Muito bom, 3 minutos, reverendo. 3 minutos. Eu entendo a colocação do irmão em relação a Sansão. E realmente é difícil dizer que ele ali intentou apenas contra a vida dele. Tá? Então, eu vejo ali, na verdade, no ato de Sansão de tirar a sua vida, alguma coisa que ele também sabia que ia ser o momento final. Ele morreria ali de qualquer jeito, né? Só que ao atentar contra a sua própria vida, ele cumpriu a missão dele. Aí eu concordo plenamente, né? Nesse sentido, ele realizou aquilo para o que Deus o havia chamado. Agora, em relação a Jesus, aí eu vou na mesma linha, né? Ele não cometeu suicídio jamais. Ele veio para morrer. E nem os mártires também do cristianismo, né? Mesmo os nossos irmãos nos países onde são impedidos de viver o evangelho, que são mortos, eles não morrem por opção, né? Então, eu entendo que, embora nós não tenhamos nenhum exemplo bíblico assim forte de alguém de um cristão, né, que tenha cometido de fato um suicídio, isso não significa que o cristão não possa cometer o suicídio. Eu discordo do irmão quando diz que se o último ato da vida daquela pessoa foi tirar a sua vida, e com isso ele está rejeitando o decreto de Deus. Então, é o último ato da vida de uma pessoa que determina para onde ela vai. Então, o decreto de Deus fica esvaziado. O decreto de Deus não é imutável. E nem Deus é imutável. É muito simples, né? E aqui eu não estou dizendo que o irmão faz isso, não é isto, não. Mas é muito simples, às vezes, a gente dizer, mas aquela pessoa perdeu a fé, aquela pessoa perdeu a esperança. Vamos ver o que aquela pessoa passou, o que aquela pessoa tem passado. Eu li, quando ainda havia o bloco soviético, eu gostava muito de acompanhar as leituras lá dos nossos irmãos mártires. Eu li num livro, não me lembro agora qual foi, que um pastor foi preso. E esse pastor era torturado e não negava a fé. Uma madrugada ele foi chamado lá à presença de algumas autoridades e levaram um menino dele de 10 ou 12 anos. E colocaram um revólver na cabeça do menino e disse para o pai, que era pastor, se você negar a sua fé, seu filho vive. Se você sustentar a fé, seu filho morre. A situação do pai. E quando o pai estava balançando ali para negar a fé, o filho dele virou-se para o pai e disse, pai, Deus não tem covardes no seu reino. E mataram o menino na frente do pai. Pouco tempo depois, ficamos sabendo que, no livro mesmo, né, que esse pastor cometeu suicídio. Agora, olha a situação dele. Ele perdeu a fé por uma situação dessa? Aliás, perdeu a salvação por causa disso? Então, eu creio que não. Muito bom. Infelizmente, né, a gente perdeu o controle do tempo, né? Ele passou voando e a gente não teve como abordar tudo aquilo que a gente queria, falar tudo que a gente queria. É uma pena, mas com certeza outra oportunidade para a gente falar sobre esse tema vai aparecer aqui no Vejam Só. A gente já falou também sobre isso e nós vamos continuar. Coloca aí na tela o resultado da nossa enquete.
o que o pessoal lá no Facebook comentou. Rapaz, é quase um empate. Aí sim, um cristão que se suicida perde a salvação? 50,2% sim, 49,8% não. Nossa, acho que é a enquete mais equilibrada que nós já tivemos aqui, hein? Desde que a gente começou lá a ver lá no Facebook. Muito bom, tá aí. O contato, inclusive, dos nossos convidados também está lá no Facebook, tá bom? Você acessa facebook.com/programa Vejam Só e pode entrar em contato com eles também, tá bom? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho e até amanhã, na próxima edição do Vejam Só.